Você já imaginou o que significa perder a saúde? Não fala apenas do corpo que falha, da dor que se instala, do diagnóstico que chega como um golpe. Falo do que se perde por dentro, do medo que cola na pele, da identidade que se desfaz, do tempo que muda de ritmo e dos sonhos que de repente parecem distantes. Eu sei que nem todas as doenças nos desalojam, nos roubam de nós mesmos. Sei também que nem todos sentem assim, mas seguramente o processo de adoecimento orgânico nos obriga a olhar para o nosso corpo e assumir uma postura de cuidado. Porque a saúde ou a condição saudável é um valor imenso para todos nós? Porque ela é dotada de sentido, de equilíbrio, de bem-estar, de vigor, de vida. Isso mesmo, de vida. Portanto, a perda da saúde é sentida como uma perda muito significativa para todos. Ou seja, a perda da saúde é um processo de... Convido você a ficar até o final do vídeo. Nele, você vai descobrir o que se perde ao perder a saúde. Também irá aprender a lidar com esse processo de luto. Para ilustrar esses ensinamentos e facilitar o entendimento, vou trazer um fragmento de uma história em que a pessoa sofreu o impacto da descoberta de uma doença, mas também como essa pessoa conseguiu fazer a travessia do luto pela perda da saúde. Ela nunca pensou que um simples exame de rotina pudesse alterar todo o curso da sua vida. Naquela manhã, ela sentou-se diante do médico, com quem espera uma simples resposta de um exame de rotina, como nós falamos, um exame que para ela sem muita importância. Mas em vez disso, recebeu um diagnóstico, um nome que não queria ouvir, uma sentença que mudou tudo, que mudou a sua vida. Ela descreve esse momento como se tivesse sido arrancada do próprio corpo e observasse a cena de fora. O médico falava, movia os lábios, explicava termos técnicos, prognósticos, tratamentos, mas ela não ouvia nada. O coração acelerava, as mãos estavam frias, a boca seca. Ela queria interromper a cena, levantar, sair correndo, dizer, não pode ser comigo, mas ficou ali, congelada no próprio medo. O que se perde quando se perde a saúde? Essa parece ser uma pergunta simples, mas ela é extremamente complexa, porque adoecer não é só sobre um problema do corpo, é um terremoto da alma. O adoecimento é um luto, um processo profundo de despedida de quem éramos antes da doença. E como todo luto, ele vem em ondas. A primeira delas pode ser a negação, como Roberta tentou fingir que aquele exame não significava nada, como quando olhou no espelho e tentou se convencer de que seu corpo ainda era o mesmo. Mas não era, nada mais era como antes. O adoecimento é o luto do corpo e da vida que não existe mais como antes. Adoecer, para algumas pessoas, significa perder a autonomia,
O que era natural, levantar, caminhar, trabalhar, tomar banho, pode de repente se tornar um desafio. O corpo já não obedece mais. Para alguns, adoecer significa perder a ilusão de controle. Sempre acreditamos que temos domínio sobre a nossa vida. Planejamos, sonhamos, adiamos, mas a doença nos lembra que a vida não pede permissão para mudar. Ela simplesmente vem e muda. Adoecer, para alguns, significa perder a identidade. Quem sou eu se não posso mais fazer o que eu fazia antes? Se não consigo mais me expressar da mesma maneira? Para outros, adoecer significa perder a sensação ou a ilusão de imortalidade. A doença nos obriga a encarar a nossa finitude. Algo que evitamos, que empurramos para longe, mas que um dia se torna impossível ignorar. E eu digo a você, é preciso encarar para conseguir cuidar. E não é só sobre isso. Existe a perda dos planos para o futuro. Aquele curso que seria feito, aquela viagem que parecia certa, que planejamos, a rotina de antes, o trabalho de antes, os relacionamentos de antes, tudo exige adaptação. Existe a perda da conexão com o próprio corpo. Muitos pacientes descrevem a sensação de que o corpo adoece primeiro e a mente, essa demora a acompanhar, como se, de alguma forma, ainda acreditasse, temasse que no dia seguinte tudo voltaria ao normal. Mas não volta. E esse estranhamento dói. E dói muito, digo a você. O luto pela saúde perdida é uma jornada. O processo de luto demanda um trabalho psíquico. Assim é quando nós perdemos alguém amado. Assim é quando nós vivemos uma ruptura amorosa. Assim é por todas as nossas perdas significativas. Mas e quando o luto é pela própria saúde? Como se desapegar de algo que ainda somos, mas que não funciona como antes? Quando a doença se instala na vida da pessoa, ocorre um processo de recolhimento emocional. E isso é necessário. Esse é o trabalho do luto. O mundo externo continua a existir. As pessoas continuam nos seus lugares, a vida continua, mas na mente da pessoa acontece um desinvestimento emocional. Não é só tristeza, é uma necessidade de usar todas as energias para viver o processo do luto, para viver e encontrar formas de fazer a travessia desse momento. Assim, aos poucos, a mente encontra formas de seguir em frente, sem se apegar ao que já não existe mais. Na história de Roberta, percebemos que ela passou por todas as fases desse luto. A negação, depois a revolta, a pergunta, por que comigo? Ecoou por meses dentro de Roberta. A raiva se misturava à tristeza e a tristeza levava sempre ao medo. Houve momentos em que se sentiu completamente só, como se ninguém ao redor realmente entendesse sua dor. Mas então algo mudou. Aos poucos, ela percebeu que não precisava travar uma guerra contra a doença, que não era sobre vencer ou perder, era sobre transformar, sobre ressignificar.
O luto pela saúde perdida não é sobre esquecer quem você era, mas sobre aprender a ser quem você pode ser agora. Como lidar, então, com o luto do adoecimento? Se você está passando por esse processo, lembre-se, permita-se sentir. Negar a dor só a torna mais pesada. O sofrimento precisa ser expresso. Não se isole. O apoio de pessoas queridas pode ser o maior remédio. Encontre novas formas de estar no mundo. Se sua antiga identidade foi afetada, descubra novas possibilidades. E, se necessário, procure apoio profissional. A psicoterapia pode ser um excelente caminho para elaborar o luto pela perda da saúde. Respeite o seu tempo, o tempo do seu corpo. O processo exige adaptação, exige paciência, exige cuidado. A doença pode nos roubar muitas coisas, mas ela também pode nos ensinar, pode nos fazer olhar para dentro, ressignificar prioridades, encontrar novas formas de viver. Roberta ainda tem dias difíceis, mas hoje, quando ela olha no espelho, não vê apenas um corpo adoecido. Ela vê alguém que encontrou um novo jeito de existir. Alguém que aprendeu que perder a saúde não significa perder tudo. Que o luto da doença não precisa ser um fim, mas pode ser o começo de uma nova história. E você? O que faz quando a vida exige mudanças que você não escolheu? Como lida com suas perdas, suas dores, suas transformações? No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema que todos enfrentamos, mas poucos sabem como lidar. O luto antecipatório de quem cuida de uma pessoa amada, adoecida. Porque às vezes a maior dor não é apenas adoecer, mas cuidar de quem a gente ama e está adoecendo. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando dessa mensagem agora. Inscreva-se no nosso canal, porque aqui falamos do que realmente importa. Como atravessar a dor sem perder a si mesmo.